Eu gostaria de cumprimentar todos os irmãos, todos os ouvintes, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais um dia desfrutando de uma vida diária com Deus. Eu quero meditar com vocês aqui em Salmo 73. Foi um salmo escrito por Asaf. A palavra do Senhor vai dizer que Asaf, ele era um dos regentes ali do coro, era um dos regentes ali, né, dos levitas, da casa do Senhor ali na época de Davi. Então, vemos aqui que ele era também um adorador, né? Ele estava o tempo todo, né, ali dentro do santuário, dentro do templo. E aqui eu vejo esse salmo que foi escrito por ele. E aqui ele traz uma profunda observação, uma profunda revelação para as nossas vidas. Este homem aqui, apesar de ser um adorador, de estar sempre na casa do Senhor, um dia ele começou a questionar com Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que, por causa dos questionamentos dele, ele quase se desviou da presença do Senhor. Né? No versículo 1 ele fala que verdadeiramente Deus era bom. Sim, que Deus era bom para com os limpos de coração. Só que ele diz no verso 2 assim que os pés dele quase se desviaram, né? Faltou pouquinho para que ele escorregasse os seus passos. Por quê? Porque ele tinha inveja das pessoas ímpias e soberbas. E ele começou a olhar demais para a prosperidade dos ímpios. E o que acontece muitas das vezes conosco? Muitas das vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, nós servimos a Deus, nós adoramos a Deus, mas os nossos olhos são tirados do nosso foco, que é o céu. De repente nós perdemos a nossa visão celestial, né? E daqui a pouco nós estamos olhando para as coisas do mundo. E corremos o risco de nos afastar e desviar os nossos passos, de sair da presença de Deus. Aqui vemos que Asaf, ele começa a olhar para as pessoas ímpias, começa a achar que as pessoas ímpias parecem que estão vivendo melhor que ele, que está servindo a Deus. Começa a olhar e parece que as pessoas do mundo não são afligidas, que eles são vestidos de violência o tempo inteiro, que eles fazem tantas coisas erradas, que eles andam em tantas corrupções e parece que as coisas para eles continuam melhor, né? Mas um dia, né? Depois de ficar muito perturbado, que a palavra do Senhor vai dizer que no verso 16 fala que depois ele começar a querer compreender muito isso, ele ficou muito perturbado. Aí então ele entrou no santuário, então ele começou a entender o fim dos ímpios, o fim daquelas pessoas. E é isso que eu quero trazer para a sua meditação hoje. Talvez, né, você esteja como Asaf. Você esteja questionando a Deus porque você está olhando demais para as coisas deste mundo, porque você está almejando demais coisas aqui dessa terra, porque talvez você esteja ainda com o seu coração voltado para as coisas deste mundo. Mas nós não fomos chamados para ficar neste mundo. A palavra do Senhor diz que nós fomos chamados para vencer este mundo, porque nós somos peregrinos aqui, nós estamos aqui de passagem. Então, nada que este mundo possa oferecer para nós, nada que esse mundo possa passar para nós, né, se compara com aquilo que Deus tem preparado para os seus, né? E eu vejo aqui que depois que ele teve esse particular com Deus, o seu modo de ver começou a mudar. Talvez você esteja precisando de ter um particular com Deus, né? Talvez você está precisando começar a conhecer o Deus que você serve melhor. Porque quando nós deixamos entrar esse sentimento de inveja no nosso coração, esse sentimento de querer demais as coisas deste mundo, nós perdemos o foco da visão espiritual, né? E perdemos também a noção daquilo que Deus tem preparado para os seus. Lá em Isaías 46, a palavra do Senhor vai dizer assim, que o nosso Deus, ele é o único Deus e não há outro igual a ele. Aí
o versículo continua assim, né? Que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então o nosso Deus, ele trabalha de uma forma diferente. O nosso Deus, ele anuncia primeiro o fim das coisas, né? Ele primeiro mostrou para nós aquilo que ele tem preparado para nós, lá no fim. Então, o crente, ele não pode andar olhando para as coisas que acontecem aqui na nossa caminhada, né? A nossa vitória não está no começo e nem no meio, mas ela está no fim. E qual que é a vitória que Deus tem preparado para cada um de nós? Nós sabemos qual que é, e Asaf, ele entendeu isso depois que ele teve um particular com Deus. Ele vai dizer assim, né, que todavia, eu estou de contínuo contigo. Tu me seguras pela mão direita, guiar-me-ás com teu conselho e depois me receberá em glória. Então, ele entendeu que o fim dos ímpios, mesmo tendo uma vida aqui aparentemente normal, mesmo o ímpio aqui, né, o mundo caminhando dessa forma desenfreada, porque as pessoas do mundo, elas vivem como se não houvesse amanhã. Mesmo, né, eles vivendo desse jeito, nós já sabemos qual é o fim, se eles não se converterem ao Senhor. E qual é o fim? O fim é a perdição, o fim é o inferno. É muito triste a gente falar que existe um inferno, mas a gente tem que falar que existe sim um inferno. E se a gente não souber viver uma vida, né, santa, em consagração, né, viver uma vida aqui piedosa, viver uma vida seguindo verdadeiramente o Senhor Jesus, o fim nosso é esse, é o inferno. Mas o fim daquele que serve a Deus, daquele, né, que está disposto a vencer o mundo, daquele que não colocou o seu coração nas coisas deste mundo, daquele que sabe verdadeiramente que nós somos peregrinos aqui, que nós estamos aqui de passagem, nós sabemos qual é o nosso fim. O nosso fim é o qual? Receber a coroa de glória, receber o galardão, receber, né, aquilo que Deus preparou para nós lá no céu, aquilo que os olhos não viu, aquilo que os ouvidos não ouviu e nem subiu ao coração, é aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Então vale a pena nós servir ao Senhor, mesmo, né, olhando para tanta coisa aqui dessa terra que tem tentado chamar nossa atenção e tem tentado tirar o nosso foco de Cristo. Mesmo assim, vale a pena, porque nós entendemos que o nosso Deus é um Deus justo e que o fim que ele preparou para nós é muito melhor que qualquer outra coisa. Lá em Apocalipse, a palavra do Senhor vai dizer assim, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e o fim, né? Então, o nosso Deus é um Deus eterno, o nosso Deus é um Deus maravilhoso, e ele criou o ser humano para que o ser humano pudesse gozar, sim, dessa terra. Mas um dia, né, o pecado corrompeu essa terra. Então, Deus enviou o seu Filho, e através, né, do seu Filho, hoje nós temos o direito à salvação novamente, né? Temos direito, né, de redenção. E junto com isso nós podemos receber essa nova esperança que é de morar no céu um dia, que é deixar essas coisas, né, do mundo, essas coisas passadas para trás, né? Então o crente caminha para isso, o crente caminha sabendo desta viva esperança, que nada aqui, nada neste mundo pode se comparar com aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Asaf termina esse Salmo dizendo assim, a minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a minha fortaleza. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Tem, né, um versículo, né, que acho que está em Salmo também, que diz assim, a minha porção é o Senhor, portanto eu esperarei nele. Então, se nós aprendermos, né, que Deus é a nossa fortaleza, tudo que nós precisamos aqui, né? Nós conseguiremos ter uma vida feliz com o Senhor aqui na terra, independente de qualquer coisa. O apóstolo Paulo, ele aprendeu isso quando ele disse lá, né? Porque eu já me aprendi a contentar-me com o que tenho. Quando nós aprendemos, né, a contentar com aquilo que nós temos, quando nós entendemos o valor da nossa salvação,
né? Tudo aqui nessa terra fica tão pequenininho para nós. E ele termina, pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todo aqueles que apostando-se desviam de ti. Então, que nós possamos ter os nossos pés firmes, e não nos desviar, não, escorregar os nossos passos, não apostatar da fé. A Bíblia diz que agora, nos últimos tempos, haveriam muitos que se apostatariam da fé, ou seja, que se desviar dos caminhos do Senhor. Mas para mim, bom é aproximar-se-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Então, que você possa ter um particular com Deus hoje, talvez, se você esteja nesse dilema com Deus, se aproxime de Deus, Que Deus vai abrir verdadeiramente de novo os teus olhos e você vai entender, quão grandes coisas o nosso Deus tem preparado para nós e que o nosso coração não pode ficar nas coisas deste mundo e nem pode ter esse sentimento de inveja no nosso coração, mas que nós possamos entender que o fim que Deus tem preparado para nós não se compara com nada. Que esse povo, que essa terra aqui, com essas falsas alegrias que nós vemos na vida de muitas pessoas, mas que o fim delas nós sabemos quais serão também. Mas se nós continuarmos na presença do Senhor, o nosso fim será um fim glorioso, um fim de vitória, um fim abençoado ali com o Senhor na glória. Que você venha meditar nessa palavra nesse dia e venha ser abençoado em nome de Jesus.